eu falo brincando, mas com um tom de crítica, de seriedade também. É uma vergonha a gente ter essa situação, né? São 5, 6 anos aí parado, né? E tem um detalhe, só mais um comentário. Na verdade, o setor foi regulamentado no dia 1º de janeiro de 2025, mas a certidão de nascimento do setor chegou no dia 25 de agosto de 2025, com a divulgação dos primeiros 6 meses, dos dados e informações dos primeiros 6 meses do setor. Agora, aquelas narrativas que tinham que o setor tirou 50 milhões da economia... Números voando. Isso eu tinha uma grande... Não só eu, acho muita gente, uma grande expectativa de receber dados durante a BIS, porque, pô, inclusive foi muito bem pensado a data, porque você passa janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro, no meio de abril, você no mínimo, um trimestre você já passou. Você tem que ter capacidade de trazer aos palcos do evento os dados. Trouxe uma coisa ou outra, mas não trouxe o que deveria. Sim, e a gente sempre conseguia os dados através da Lei de Acesso à Informação com pagamento dos impostos. Inclusive... O seu Vitoldo, na primeira vez que eu divulguei, hoje vai ser meu dia da forra, ele me mandou uma mensagem, tipo assim, da onde você tirou isso? Aí eu mandei as contas para ele, tudo bonitinho, e olha que eu fui didático, viu, seu professor de fiscal, de direito tributário. Eu só queria fazer um reparo, Maguinho. Da onde você tirou isso, eu não estava tomando satisfação do senhor. Eu estava querendo me ilustrar com o senhor. É diferente, porra. O tom dele foi tipo assim... Tu tá maluco? Mas foi sensacional. Foi. E eu me prestei, mandei tudo, o relatório para ele, porque eu falei, pô, será que eu fiz cagada? Entendeu? O famoso tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas demora muito. Porque, né? Não, porque sabe o que acontece? Eu vinha trabalhando com 2 clientes na busca desse número. E o número que a gente tinha era muito diferente, não pela conta, a conta é a mesma, mas porque o número que eles tinham me passado tinha outras premissas, entendeu, Maguinho? Então, quando você veio com aquilo, eu falei assim, caralho, e não sei se pode falar palavrão, caramba. Fala palavrão no caralho. Porra, como é que pode? Eu não posso ter errado nessa conta, cara. Aí refiz tudo de novo com o cara, sentei de novo com ele, não deu, eu falei, porra, não é possível. Maguinho, no fundo ali, cara, era assim, qual é a fonte primária do primeiro dado para a gente poder fazer a conta, entendeu? Entendi. Esse era a grande chave, assim, eu tenho que admitir aqui, eu estava fazendo conta utilizando como premissa, cara, 100% confiável, o número que o cliente estava me dando. Sim. Entendeu? E aí, falei, bom, então é isso aqui, o mercado é esse. Cara, o mercado é esse, porque a gente estava falando sobre o potencial do mercado para os provedores de jogos, né? Então, para os provedores de jogos, a gente está falando de GGR, menos 12%, vezes todo mundo, esse aqui é o mercado potencial de vocês. E a conta não chegava. Mas é isso. E uma coisa interessante é o seguinte, né? Pelo cálculo do governo dá 3 bi 100, e pelo nosso cálculo estava dando 2 bi 900 e quase 3 bilhões. Ou seja, a diferença é pequena. E a gente não tinha acesso a toda a informação, a gente conseguia uma parte de pagamento do tributo, então está muito próximo do que nós divulgamos. O que mostra duas coisas muito interessantes. Esses dados divulgados essa semana foram muito importantes, porque a gente sabe o seguinte, a aposta média do brasileiro é de R$160. Bom, que não é nenhum absurdo, né? A gente sabe que o GGR é 17,7, beleza.
Então, a gente faz uma projeção de 34 bi, 35 bilhões ao ano, que está bem acima das estimativas iniciais que todo mundo tinha, que os bancos, as big techs, as bigs, né, as empresas de classificação e tal, tinham sobre o mercado. E a gente sabe também qual é a faixa etária das apostas. E eu descobri nesses dados divulgados pela Secretaria de Prêmios e Apostas que eu faço parte de 2% dos apostadores. Porque acima de 60 anos são 2%. E eu, como aposto, eu estou nesses 2% que... E você aposta no quê? Agora não vou poder deixar essa passar. Conte-me. Então, eu aposto, eu faço aposta esportiva. Você gosta dos patos? Eu não jogo tigrinho. Joguei uma vez só para ver como é que era. Mines uma vez, assim, só para conhecer o jogo, tá? Mas a minha praia é aposta esportiva e eu vou... Futebol. E vou explicar por que eu aposto. Normalmente eu aposto contra o Flamengo. Do Vitor. Puxa, Vitor, tadinho. É sério. Hoje em dia não está dando, não, porque eles estão... Tá se dando bem. Vai faltar dinheiro em casa. Né? Vai faltar dinheiro em casa. Hoje em dia... procura a EBAC. E aí, assim, eu aposto contra o Flamengo. Ano passado eu ganhei bastante por causa do Botafogo, aposto no Botafogo. Mas o tesão da aposta que eu faço é o seguinte: eu aposto, quando eu ganho, eu printo a aposta e coloco no meu Instagram para dizer o seguinte: Flamengo pagou mais uma vez o almoço do final de semana. O meu tesão é esse. Não é o dinheiro. Não, é isso, é a diversão. É a provocação. Exatamente. Exato. Então, assim, tanto é que eu tenho conta em várias casas de aposta. Mas minha primeira conta foi na casa de aposta. E o pessoal lá da casa de aposta, eu falei para eles aqui: vocês precisam colocar uma pule ilustrada, que é para quando a gente ganhar, a gente ter uma pule do ganho ilustrado, que é para a gente divulgar na rede social. Um card. E ele fez. Porque assim, toda vez que eu ganho, eu coloco lá. E aí, quando eu coloco lá, aparece, né, a marca da casa de aposta que eu estou colocando. E na casa de aposta que eu apostar e tiver, eu faço isso, entendeu? Eu já fiz com a KTO, já fiz com a Superbet, já fiz com... Divulga. Já fiz com várias, já fiz com o Betano, ou seja, já fiz com a Estrela Bet, entendeu? Eu faço isso porque é para provocar os flamenguistas. Aliás, que nem eu te falei que eu sempre te mandava um abraço lá pro pessoal da Casa de Apostas, do Grupo CDA. Grandes amigos nossos também estão lá na Bahia, eles sabem quem eles são. Foram eles que me apresentaram a você numa ICE lá em Londres, eu não esqueço. Exatamente. E há muito tempo já. E... Maguinho vem falar, primeira vez, né? Primeira recordação de ter... Primeiro que eu admiro pra caralho, né? É um dos grandes dinossauros dentro, mas primeira vez eu olho assim, o cara falava tanta coisa complexa numa dessas palestras desse que tinha aqui no BGC. Tá. Mas ele no palco ou não? No palco. Porque ele fala mais quando ele não tá no palco. Não, mas ele quando tá eu tô no palco e ele tá na plateia, eu falo, bom, lá vem uma pancada de pergunta. Não, e ele falava um monte de coisa, eu falei, cara, será que um dia eu vou saber metade do que esse cara tá falando ali? Eu tô entendendo bolhufas e da lei de não sei o quê. E ele sabe o nome de todos os caras que escrevem a lei, que criticam a lei, que reprovam, que aprovam. Do presente e do passado. Bom. Porque eu vivi, já viu a história do jogo do bicho aqui em exatamente. um minuto, né? E, caralho, eu olhei, nossa, será que um dia eu chego na metade? Não cheguei ainda. Aqui, você sabe que eu descobri uma coisa muito legal? Eu hoje em dia eu prefiro ficar na plateia. Eu nunca gostei de estar no palco. Sabe por que eu gostava? Porque não pagava os ingressos de 3, 4, 5 mil reais para ir no evento? Não, mas assim, não é isso não. Eu hoje em dia eu aprendi duas coisas. Eu gosto de moderar, porque eu descobri que o moderador
ele é dono da brincadeira, entendeu? Ele é dono do ele é Dono da direcionador. bola, ele- O Vitolo também gosta de moderar painel, porque Ele a gente gosta. se mete em tudo, entendeu? Cutuca a feridinha. Exatamente. É bem legal. E faz as perguntas indiscretas É. e ficar na plateia para fazer pergunta, mas pergunta inteligente para tentar tirar do palestrante algo que ele esqueceu e algo que eu sei que ele sabe. E que a gente, eu e a plateia, querem ouvir aquilo. Então, isso, para mim, tem sido muito legal. Por isso que todo mundo brinca, quando eu estou num evento, que eu vou fazer pergunta e vou mesmo. Gente, hoje eu fiz pergunta para o ministro do STJ. Porque o ministro do STJ hoje fez uma palestra muito interessante, essa interação que o pessoal da NJL está fazendo, para levar o conhecimento, já que nós somos um setor novo, de levar conhecimento para o judiciário. Porque eu fiquei sabendo que nós temos 900 PROCONs. Imagina a enxurrada de ações que nós vamos ter na área de bets. Já já estamos tendo. Então, assim, esclarecer para o judiciário o que nós somos, essa atividade nova, porque nós somos uma atividade nova. Nós, assim, apesar do jogo ser antigo, mas as apostas esportivas e jogo online é uma atividade nova. Então, fazer com que o judiciário entenda, primeiro, que nós somos pessoas do bem. Perfeito. Que nós queremos estar regulado, queremos estar pagando imposto, queremos estar dentro do arcabouço jurídico brasileiro. E que eles têm que saber como funciona esse setor. Porque essa narrativa, e voltando agora ao início do que eu falei, que nós ganhamos uma certidão de nascimento, essa narrativa de demonizar o setor e idiotizar o apostador, porque da forma que as narrativas estavam sendo construídas, eles estavam idiotizando o apostador. Por quê? Pô, vocês só perdem. Vocês só mandam dinheiro para as casas de apostas. E que, na verdade, a gente sabe que, né, que isso é uma retroalimentação. Entendeu? Eu perco, mas de vez em quando eu ganho com o Flamengo também. Não, com certeza. Isso é importante. Pouco falado. Essa idiotização dos jogadores, porque isso não existe. Não. Mas eles estão com essa narrativa o tempo todo, né? Tem a idiotização do cara que paga o consignado, do cara que está lá no rotativo de tantos % abusivo. Não, por princípio, você pode usar essa mesma idiotização para várias Pra outras várias indústrias, mas é coisas. que a nossa está na marca Mas da não mira do pessoal. Exato. Infelizmente. Mas eles esquecem das outras, não deveriam. Ó, duas coisas aí que eu acho interessante até da gente elencar. Primeiro é que é um absurdo um banco te mandar um informe que você não deveria apostar. Se o banco fizer isso comigo, com o meu dinheiro, eu tiro a conta do banco no mesmo momento. Olha lá, provocando você, hein? Você agora está numa fase boa. Ele tá Vitor. só Autografado ainda, hein? Tá lembrando o seu head. Tá bom. Não, eu agora não aposto contra de jeito nenhum, porque vocês estão numa fase maravilhosa. Isso realmente é complicado. E tá cheio, hein? Ainda tá rolando. Sim. Eu tive num dos bancos que eu agora não estou usando, enfim, mais, com tanta frequência, mas ele dava a mensagem e não te dava a opção de continuar, que é pior do que você só ter a mensagem. Não era um alerta, era Não um era bloqueio. sem querendo, ele bloqueou. Porque tem o roxinho, o roxinho ele põe lá um alerta, mas tipo, continuar e você vai e faz. Esse outro O vermelhinho? não era um pretinho. Tá. Mas me disseram que o vermelhinho também. Também. Mas o pretinho não te dava opção. Esqueci o botão. Ele ficava o botão cinzinha. Entendi. E não tinha uma coisa que você clicasse, tá bom, entendi, concordei. E aí ele destacava e ficava amarelinho pra você. Não. Ele só não. E o segundo assunto, Chato, né? Agora, assim, eu tenho um negócio falando sobre esse negócio de banco aí. Você vê o seguinte, cara. Alguns bancos não abrem conta para empresas que sejam do setor. Beleza, ele está dentro da liberalidade dele de abrir conta para quem ele quiser, ele não tem interesse comercial na atividade. Beleza. Agora,
Quando o cara impede o correntista, como você falou, olha, de mandar dinheiro para um troço qualquer que ele não concorda, meu irmão, o troço é regulamentado pelo governo federal, pô. Não, tá Entendeu? errado. Ilegal, Isso eu acho que merece um e-mailzinho lá pro Banco Central. Ele não pode fazer isso. Não pode. Por É que uma que ele não opinião, pode? né? Beira uma opinião. E tem um problema adicional, Magno. A partir do momento que o governo federal regulamentou, isso virou uma agenda país. O país tem interesse na atividade. Seja por que motivo for, nesse caso aqui, e nesse governo especificamente, arrecada dinheiro. Mas a grande questão é, meu irmão, entendeu o governo federal que isso é benéfico para o país. Quando vem um banco que tem licença federal também e diz, não, para lá eu não vou mandar dinheiro, fala, irmão, eu vou tirar a tua licença, pô. Tu tá atrapalhando o meu business. Porque o business do governo é arrecadar. Entendeu? Mas quem que pode processar esses caras? É a mesma coisa que o Safra fala, não, comprou bacon, eu não processo o seu pagamento. É uma opinião.